elétrica, o plano normal, a fórmula é essa, o I que tem, intensidade de corrente elétrica, o Q é a quantidade de carga elétrica, é Coulomb, o T é a variação do tempo, e o I é a corrente elétrica, que é a fórmula do estamos kit, né? Se você pega esse T bem aqui, passa para lá multiplicando, fica kit, estamos kit, Q igual a I vezes T. Lembrando que esse Q é da fórmula, né? Tu quer, né? Tu quer, né? Tu quer, né? Aqui, ó. Tu quer, né? Entrando, lembrando que esse N é o número de carga, o número de partículas, perdão, prótons ou elétrons, pode ser positivo ou negativo, e o E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É o valor da carga de um elétron ou um próton. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, ok? Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, aqui um exemplo, que a gente já fez muitos exemplos, esse aqui é um deles, uma corrente elétrica de 2,5 mA, numa seção reta no intervalo de tempo 2 milissegundos. Qual a quantidade de carga que atravessa o número e o número de elétrons? Ele quer a quantidade de carga, o Q, e ele quer o número de elétron. Então, vamos lá. Lembrando que esse mini aqui vale quanto? Vale 10 a menos 3. Tanto esse aqui quanto esse aqui vale 10 a menos 3. Então, ele quer saber a quantidade. Gente, se eu tenho corrente elétrica e eu tenho tempo, eu tenho I, eu tenho T, dá para te achar o quê? Tenho I, tenho T. Dá para te achar o Q? Estamos kit. Então tá aí, ó. Lembrando que no lugar desse mini eu vou colocar 10 a menos 3. 2,5, mini, 10 a menos 3. Se fosse micro, seria 10 a menos 6. Se fosse nano, seria 10 a menos 9. Se fosse pico, seria 10 a menos 9. Então é mini, micro, nano, pico. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Então aqui é mini, então é 10 a menos 3. O tempo também é mini. No lugar desse mini eu vou colocar 10 a menos 3. Então vamos lá. E o que é que tem? Estamos kit. O I vale 2,5 vezes 10 a menos 3. Eu tenho bem aqui o tempo, que é 2 vezes 10 a menos 3, né? Então tá aqui para que você possa, multiplicando 2,5 vezes 2, é 5 isso, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, conserva a base 10, somos expoente, menos 3 com menos 3 é 10 a menos 6 Coulomb. Lembrando que esse 10 a menos 6 é a mesma coisa que micro, poderia ser 5 micro Coulomb, poderia ser 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ou 5 micro Coulomb, né? O micro Coulomb. Então vamos lá. E para te achar... Edu, diga. Quando for micro, qual é que vem na frente? Vem M também? Quando for? Micro? Não, é o Mi, é aquela letra grega. Eu estou procurando aqui, aonde é que tem... É tipo U, não é? Aquele tipo U, é o micro. Eu estou procurando aqui uma caneta. Tá. Estou procurando aqui uma caneta. Peraí, eu vou fazer aqui. Aqui é caneta. Mas não está funcionando a caneta. Não está funcionando, só está funcionando o laser. É tipo assim, olha. Dá pra te ver aí? Tá. Eu acho que tu foste mais inteligente, Abraão. Era só eu fazer isso também, poderia, né? A próxima eu já sei, Abraão. Tipo assim, pra... Esse mesmo. Coloca mais próximo, Abraão, que não deu pra ver. Mais próximo. O Mi, ó. Falta só tu puxar uma perninha bem aqui, ó. Uma perninha bem aqui. Pra completar o U. Isso aí não é um U. É um micro. Aqui, né? Agora, puxa a perninha aqui. Então, bora. Então, agora eu quero achar o número de elétrons. Tu quer achar o número de elétrons? Tu quer, né? Quanto é que é a carga? 5 vezes 10 a menos 6. A carga elementar, que é a carga de um elétron, você tem que saber. 1 vezes 10 elevado a 9, não é isso? Isso, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, continuando aqui, nós temos que o valor da carga, deixa eu tirar isso aqui daqui, tirar isso aqui e colocar bem aqui. O valor da carga, então esse está multiplicando, passa para lá dividindo, Vou dividir esses dois. 5 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6. Olha aqui, ó, 5 dividido por 1,6 é 3,125. Esse 10 a menos 19, ele está negativo, sobe para lá o quê? Positivo. Então vai ficar 19 menos 6, que é 13. É o valor da quantidade de elétrons que nós temos aí. Bom, aqui o sentido da corrente elétrica, o I, ele se mantém constante. Essa é a corrente contínua. O I, ele vai permanecer constante para sempre. E a corrente alternada, ela vai ter o máximo e vai ter o mínimo. Ou seja, a corrente vai variar. Ele vai variar de forma periódica. Corrente contínua é constante. Corrente alternada, ela vai variar. Bom, a pilha, você acha que a corrente elétrica que sai dela é contínua ou você acha que a corrente que sai dela é alternada? O que você acha?
É contínua porque fica gastando o tempo todo. Fica gastando Contínua. Tudo bem, então a corrente é contínua. Esse aqui é o gráfico da pilha. Agora, em nosso lar, a lâmpada ela fica piscando, o computador fica piscando. Por que será que tem esse pisca-pisca? Porque a corrente é alternada. Se a corrente é alternada, nós temos uma economia. Lembrando que os caras que trabalhavam muito com a corrente contínua foi o cara que disseram que descobriu a lâmpada, mas que não mais velho, né? Quem descobriu uma corrente muito melhor, que é utilizada em todas as residências, foi um dos caras que descobriram, foi, como é que é o nome dele? Foi Nikola Tesla, né? Da corrente alternada, que é o que nós utilizamos em nossa casa, que ela fica piscando para economizar. A potência dela é muito melhor, que é o da tomada, que é o que nós utilizamos, tá? Então vamos lá, continuando. Tipo de corrente elétrica, existe a corrente contínua, que é o CC, né? Que muitos têm aqui, e o DC, que é aqui corrente contínua, corrente ou DC, ou corrente alternada. Corrente contínua, olha a corrente contínua aqui, pilhas e bateria, né? Fluindo de forma contínua. O gráfico é esse aqui, enquanto que a corrente alternada, tá aqui, o I que tem corrente contínua, forma uma figura de um quadrado. Lembrando que carga é igual a área. Lembrando que a área de um quadrado é base vezes altura. Se a base é T e a altura é I, base vezes altura é I vezes T, que é a fórmula, né? Que estamos kit, né? É a fórmula do estamos kit. E a corrente alternada, a corrente elétrica vai e volta, alternando. O que acontece nas tomadas e nas usinas, a corrente alternada, ela vai variar. Nesse caso aqui, o gráfico não vai ser o mesmo da corrente alternada. Ele vai variar periodicamente, ó. Olha só como ele varia periodicamente, ele cresce, depois decresce, cresce, depois decresce, ele vai e ele volta, essa corrente alternada aqui. O efeito magnético da corrente elétrica é que a corrente elétrica ela produz um campo magnético em sua volta. Para quem não sabe, né, isso foi descoberto por Faraday. Eu aconselho a vocês a assistirem Cosmo. A gente pode até fazer aqui uma zoom de Cosmo, de repente, né? Pensou fazer uma zoom de Cosmo? Pra gente ver aí a história de Faraday, que é muito interessante, falando sobre a descoberta que a corrente elétrica produz um campo magnético. Tanto que você tem ímãs artificiais, né? Produzido por corrente elétrica. No efeito da corrente elétrica, nós temos esse efeito magnético. A corrente elétrica percorre um condutor nas proximidades e aparece o campo magnético. E esse efeito sempre vai ocorrer. Olha o eletroímã aí, né, carregando bem aqui o robô dos Transformers. Né, vocês estão vendo aqui? O eletroímã atraindo os robôs dos Transformers. A corrente elétrica de alta voltagem produz um campo magnético capaz de levantar carro. Tá aqui o rapaz, aqui a foto dele, né, a selfie de Ampere. Então vamos lá, o efeito térmico, a corrente elétrica também produz o aquecimento, que é o chamado efeito Joule, né? O efeito Joule, que é o efeito térmico que ela produz nos fios elétricos. Nós temos aqui, então, o efeito Joule, é o aquecimento que observamos no condutor devido à passagem da corrente elétrica. Então tá aqui, a corrente elétrica vai passando, vai esquentando aqui o fio, vai esquentando a lâmpada. É o efeito Joule. Existe o efeito químico, que é produzido por reações químicas, devido a essa passagem, por um eletrolítico, que provoca a eletrólise. Você estuda isso em eletrólise, né? Tá aí a eletrólise. Nós temos aqui o ânodo, o cátodo, e isso aqui é um efeito químico produzido, né, pela corrente elétrica. Nós temos o efeito fisiológico, que é o choque, né, de alta voltagem. Esse é o efeito fisiológico. Então tá aqui a foto do Abraão, né, pegando choque, né, tá aqui. A corrente elétrica passando. E isso vai provocar, né, muita coisa aqui. Lembrando que o choque ele vai causar, né, ele pode causar parada cardíaca, pode causar o sangue pode ferver, o ferver ele vai evaporar, pode queimar a pele, pode ocorrer vários efeitos fisiológicos no choque. Agora aquele choque, aqueles de baixa voltagem, só dá aquela dormência, né? Olha ali, ó, o Abraão ali, igualzinho, não falei que era igual o Abraão? Olha ali, ó. Faz aí, Abraão, de novo aí, bora ver. Igualzinho. O efeito luminoso aqui, a corrente elétrica, ela também ilumina, ela pode também produzir a luz. Nós temos aqui o efeito luminoso, certos gases, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, ionizam e emitem a luz. Isso a gente vai aprender melhor em física quântica, tá, gente? Que a corrente elétrica, ela excita os elétrons, causa um salto quântico, e depois esses elétrons eles vão relaxar e emitir a luz, né, através de transição eletrônica. Então a corrente elétrica tem esse poder, né, de excitar os elétrons e esses elétrons emitirem luz. A gente vai estudar melhor isso em física quântica. O efeito fisiológico, quando a corrente percorre o corpo de qualquer animal, produz formigamentos, queimaduras e até a morte.
Deus que nos livre. Então vamos lá. Tá aqui o que faz os elétrons se moverem no sentido, você já viu, né? Que é a diferença de potencial. Quando você... Tá aqui o campo elétrico passando aqui, os elétrons estão desordenados. Quando eles ordenam em sentido oposto ao campo elétrico, que é o sentido real, é porque eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma voltagem bem aqui. A corrente elétrica, né, no sentido convencional, passando aqui, o campo elétrico no sentido oposto. Então vamos lá, o maior potencial para o menor potencial. Esse é o sentido da corrente elétrica no sentido convencional. Então eles transformam qualquer modalidade em energia elétrica. Essa é a função do gerador. O que o gerador faz? Transformar a energia, né, em energia elétrica, qualquer tipo de energia. Por exemplo, o gerador, que é da usina hidrelétrica, a energia da água, que é energia cinética, quando gira uma turbina, transforma em energia elétrica. A energia do vento produz, né, a energia elétrica. Então reparem só, a energia química das pilhas e baterias produzem energia elétrica. Isso são geradores. E o que são receptores? É o inverso. A energia elétrica que transforma as coisas em qualquer tipo de modalidade de energia. Tipo a energia elétrica, fazendo com que vocês me escutem aí, transformando em energia sonora. Os receptores ativos transformam a energia elétrica em outras modalidades de energia. Então tá aqui, ó, o gerador, produção de energia. Ele gera energia. As pilhas e baterias, elas são causadas, né, por oxidação, perda de elétron ou redução, recebimento de elétron. Então nós temos a oxidação, perda de elétron, e a redução, recebimento de elétron, que vai gerar corrente elétrica, sai do positivo para o negativo, né? Então tem aí energias químicas transformando em energia elétrica. A bateria também, que são dispositivos eletroquímicos, podem ser recarregados como baterias de automóveis e celulares e notebook. Você pode recarregar isso ali, e lembrando que a corrente da bateria ela é contínua. E aqui os receptores, olha só, quando a corrente elétrica vem aqui, faz movimentar, se transforma em energia mecânica, né? Fazer movimentar os motores. O motor é um receptor, o chuveiro elétrico é um receptor, ferro, né? Eletricidade aqui é exemplos de transformações de eletricidade em calor, lâmpada incandescente, ferro elétrico, né? Chuveiro elétrico, o forno aqui elétrico. Lembrando que micro-ondas não é energia térmica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então a resistência elétrica é dada em ohm. Nós temos aqui essa resistência. Eu tenho uma água aqui passando. E se eu coloco, se eu tenho aqui um fio grosso, vai ter uma grande resistência? Não, o fio é grosso. Agora, se for um cano fino, não vai ter, né? Vai ter mais resistência, porque o cano é fino, vai passar menos água. A mesma coisa acontece com o fio elétrico. Se o fio for grosso, vai passar mais corrente elétrica. Aqui, ó, a resistência elétrica. Quanto mais pessoas tem aqui, mais difícil é para você, né, passar. O que está acontecendo na feira de Belém, em todas as feiras de Belém, nessa época da quarentena, ninguém consegue andar. O tanto de aglomeração que nós temos nas feiras nessa época de quarentena, né? É terrível. Então vamos lá. A geração de energia elétrica aqui, né? Tem aqui, você pode, vou mandar esse slide para você. O circuito em série, que nós já vimos, está aqui duas lâmpadas aqui ligadas em série, né? Uma atrás, eu tenho a mesma corrente, só que eu vou somar a tensão. Está aqui a comparação bem aqui. Eu posso representar essas lâmpadas por essas resistências aqui. Lembrando que esses resistores aqui são em paralelos. A representação das resistências pode ser ou assim dessa forma, tá? O consumo mensal, potência vezes o número de horas. Então, para você saber o consumo mensal, basta você saber a potência do aparelho e o número de horas. Ou seja, é o PT. Né? Potência, daqui PT, P vezes T, eu vou saber o consumo de energia. Energia PT. Consumo mensal, energia, potência, P, número de hora, tempo. EPT. EPT. Eu quero saber aqui o consumo de energia, basta eu saber a potência do aparelho e a quantidade de horas que eu ligo ele, eu vou saber o consumo de energia que eu estou tendo. Tá aqui, isso aqui é a potência de cada aparelho. Depois vocês dêem uma olhada aí, quando eu enviar ali, você dê uma olhada na potência de cada aparelho. No caso, o chuveiro, olha quanto é que é o chuveiro no inverno, 5.400, no verão é 4.500, né? Então, é o grande campeão aqui dessa tabela, né? O ar-condicionado é 1.100, o chuveiro elétrico é muito mais. E eu querendo comprar um chuveiro elétrico. Mas em compensação, tu vai usar só naquela hora no banho, então não vai gastar tanto. Ainda mais aquele pessoal ali que toma banho de 30 segundos, aí que não gasta mesmo. Agora, a maioria, né, das mulheres de plantão, né, gastam R$1 milhão por banho. Então vamos lá, brincadeira. Então, gente, é mais ou menos isso aí que a gente